Segundo livro dos Reis de Israel. Capítulo 7. Então, disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha, haverá por um siclo, e 2 medidas de cevada, por um siclo, à porta de Samaria. Porém um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí, e se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois agora, e demos conosco no arraial dos Ciros, se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo, para irem ao arraial dos Ciros, e chegando à entrada do arraial dos Ciros, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Ciros, ruído de carros, e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram, e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, e ouro, e vestes, e foram, e os esconderam. Então, voltaram, e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então, disseram uns para os outros, não fazemos bem, este dia, é dia de boas novas, e nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos, e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos Ciros, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém, só cavalos atados, e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos, agora, vos farei saber o que é que os Ciros nos fizeram, bem sabem eles que esfaemados estamos, pelo que saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade, então, os tomaremos vivos, e entraremos na cidade. Então, um dos seus servos respondeu e disse, tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto, que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas, que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram, enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos Ciros, dizendo, ide e vede. E foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes, e de aviamentos, que os Ciros, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então, saiu o povo e saqueou o arraial dos Ciros, e havia uma medida de farinha por um siclo, e 2 medidas de cevada, por um siclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta o capitão, em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo, amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um siclo, e uma medida de farinha, por um siclo, à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus, e disse, eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu,
Poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta, e ele morreu.